Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de poder fazer a minha apresentação por meio de vídeo. Muito obrigado, professora Caísa, colegas. Eu acho que dividir com vocês o momento de oficina seria muito importante, mas por razões pessoais eu acabei não podendo estar aí com vocês durante a aula. Mas agradeço muito essa oportunidade e vamos dar início aqui à minha oficina. Minha oficina vai ser a construção de uma máscara feita com atadura gessada. Atadura gessada, ela é assim, ó, ela vem numa embalagem em forma de rolo. Essa que eu tô aqui tem 20 centímetros por 4 metros, então é uma atadura bem grande que dá para fazer várias vezes, várias máscaras, várias outras coisas. A gente vai utilizar também uma tesoura, um creme de pele que vai ser utilizado para colocar no rosto, para fazer a hidratação e proteção da pele, para evitar irritação, evitar outras coisas aí que podem surgir ao longo do uso. É importante falar disso, verificar se você ou a pessoa com a qual você está fazendo a oficina tem algum tipo de alergia. Apesar de ser apenas atadura 100% algodão, que está impregnada com gesso, pode ter pessoas com a pele mais sensível que provoca algum tipo de irritação ou pessoas mesmo que tenham alergia. Uma vasilha com água, que é onde eu vou molhar as minhas ataduras, e também deixei aqui do lado um rolo de papel para o caso de eu poder limpar, porque afinal de contas é gesso, então acaba manchando um pouquinho. A atadura, eu corto ela primeiro em tiras assim, mais ou menos de 2 dedos, e depois eu faço ela pedaços, corto ela em quadrados ou retângulos de mais ou menos 3 centímetros para ficar mais fácil moldar ela no meu rosto. Bom, eu deixei aqui alguns para a gente cortar juntos, então eu corto aqui, ó, mais ou menos 3 ou 4 centímetros, não precisam ser todos do mesmo tamanho. E esses pedaços de atadura a gente vai embeber eles de água e depois vai colando no rosto. Mas de início é importante que a gente passe o creme de pele no rosto para que fique uma pele hidratada e possa receber da melhor forma possível a atadura durante o preparo. Algumas pessoas também utilizam vaselina. Eu prefiro o hidratante de pele, porque aí eu já acabo cumprindo a função de hidratar minha pele e ter aí também um cheiro mais agradável no meu rosto. Então, com a pele devidamente hidratada, a gente vai começar a colagem das ataduras. E como que eu faço? Gravar em casa tem disso, né? Essa hora passa moto, passarinho canta, cachorro late. Mas vamos voltar aqui. Como que eu faço? Eu pego a minha atadura, coloco ela na água por cerca de 3 segundos, volto e aplico ela no meu rosto. Você viu que ela vai aderir à minha pele, ó, como vocês podem ver. E eu vou repetindo esse processo algumas vezes. É importante que a gente vá colocando de uma por uma. De preferência sobrepondo algumas vezes, assim, uma sobre a outra. Bom, pessoal, desculpa a pausa aí, é porque eu fui buscar um espelho que tinha ficado faltando. Ele é importante para que você veja onde você está colando a atadura. Outra coisa importante, de acordo com o que vocês forem colando, vão passando o dedo de vocês, cuidado para não prender os cabelos igual eu fiz, vão passando o dedo de vocês, que vocês vão ver que o gesso vai espalhando pela atadura. Cuidado com a região dos olhos de vocês, então evitem descer muito a atadura. Escorram bem a água para que acabe não pegando os olhos de vocês.
Existem diversos modelos de máscara, tem aquelas máscaras típicas dos bailes antigos, que elas cobrem só a região dos olhos. Existem as máscaras que antigamente eram utilizadas lá na época do teatro grego, da tragédia e da comédia, que inclusive duas máscaras são símbolos conhecidos do teatro, né? A máscara da comédia e a máscara da tragédia. O teatro grego, ele acontecia em espaços abertos, então as máscaras, muitas delas tinham perucas e nelas havia uma espécie de um cone que ajudava a projetar a voz do ator, pensando que ali a gente tinha um espaço muito grande, as pessoas estavam distantes, então o ator conseguia projetar melhor a voz dele. Hoje em dia as máscaras elas são utilizadas não apenas no teatro, mas alguns rituais religiosos, culturais também fazem uso de máscaras nas suas diversas possibilidades. É muito comum você ver a fabricação de máscara com papel, que é um jeito mais fácil de ser feito, com a colagem de papel. Eu preferi fazer com o gesso, porque eu acho que é legal, é lúdico, as pessoas gostam de trabalhar com coisas diferentes e a gente consegue atingir um bom resultado pagando bem pouco. Esse rolo de 4 metros aqui, que daria para fazer máscara em umas 5 ou 6 pessoas, eu paguei R$ 8 no rolo. Então é um rolo barato, que dá para comprar aí para várias pessoas utilizarem. É importante aqui, ó, tô tendo cuidado com a minha região dos olhos, para que não caia, não irrite meus olhos. Então eu vou colando aqui, ó, e vou passando o dedo. E o mais legal de fazer a máscara com a atadura engessada é que ela se molda ao seu rosto. Então, quando ela secar, ela vai ter exatamente o molde do meu rosto. Uma máscara altamente personalizada, ela é branca, né? Então a gente vai ter aí uma tela em branco para que as pessoas possam usar a criatividade depois e pintar suas máscaras com as suas cores e da forma que preferir. Pode ser pintado com tinta, pode ser pintado também com canetinha, tinta guache, enfim, várias formas aí que a gente tem de pintar isso e exercitar a nossa criatividade. Então aqui a gente acaba misturando diversos tipos de arte, né, diversas modalidades. A gente trabalha com o teatro ao mesmo tempo que a gente estuda as histórias das máscaras, como que elas são utilizadas nos espetáculos, de onde ela vem, da origem, as diversas possibilidades que ela tem, e acaba estudando também um pouco de artes visuais quando a gente for trabalhar com a pintura dessas máscaras. Então dá para explorar tipos diferentes de pintura, técnicas diferentes. O gesso é um material excelente porque ele acaba recebendo e aceitando muito tipo de tintas diferentes, né? Você vai conseguir pintar com canetinha, você consegue pintar com tinta guache, com tinta mais profissional. Então você tem aí uma tela muito boa para trabalhar artes visuais também. Máscara também, às vezes, é muito utilizada em ópera, então a gente pode aí também aproveitar para estudar um pouco de música, entender como que as artes se cruzam, né? Ó, como vocês podem ver, eu vou passando, vou molhando o dedo e vou esfregando, que é para o gesso ir se espalhando e ir tampando as brechas da própria atadura, que ela é quadriculada. Então elas são linhas que entrelaçadas formam uma trama,
E o gesso, quando molhado, ele acaba permitindo que a gente espalhe e ele vire uma massa, tampando todos esses buracos. É legal, por quê? Porque aqui você está tirando o molde do seu rosto, mas não necessariamente você precisa fazer todas as camadas da máscara grudadas no seu rosto. Porque vocês veem que para fazer sozinho é um pouco mais difícil. Mas esse também é um trabalho que pode ser proposto para ser feito em duplas, onde eu faço a máscara em você, você faz a máscara em mim, e assim a gente também cria essa interação, essa coisa mais pedagógica do fazer em grupo, do fazer coletivo. Como vocês podem ver aqui, ó, a máscara já vai ganhando forma. O gesso, eu não preciso me preocupar muito com essas bordas, delas ficarem retinhas e muito bem acabadas, porque depois eu posso lixar. O gesso é um material fácil que você vai desgastando e vai ajustando ele ao formato que você quer. É algo bem maleável. Então, uma das razões que eu escolhi para usar o gesso é isso, que é um material fácil de trabalhar. Geralmente, as pessoas não têm muita alergia ao gesso, é um material mais difícil de você encontrar. O creme de pele, ele vai garantir a hidratação da sua pele, porque o gesso acaba puxando um pouco dessa hidratação e ressecando, então o hidratante de pele ajuda nesse ponto. E depois é um material que vai ser fácil de retirar do rosto. Ele não vai aderir ao rosto, não vai machucar o seu rosto, é só você aguardar secar e retirar ele normalmente. Ó, vocês podem ver que eu vou sempre espaçando aqui, passando o dedo na atadura para que o gesso possa espalhar e eu tape os buracos. Tô dando o formato da minha máscara. Quando ele secar fora do meu rosto, eu posso trabalhar no acabamento. Então, fora do meu rosto, eu crio novas camadas para ir tampando buracos que ainda houver. Se eu molhar ela e passar o dedo, mesmo depois de seco, eu ainda consigo espalhar um pouco. Isso. E é algo que seca muito rápido. Vocês não conseguem sentir agora, mas quando vocês fizerem a de vocês, vocês vão ver que rapidamente ele vai endurecendo. Mas é importante que eu não posso retirar do meu rosto assim que eu termino de colar. Eu preciso deixar que ele seque um pouco no meu rosto para que eu tire sem correr risco de quebrar, sem correr risco de rachar a minha máscara. Essa é uma atividade muito gostosa que eu estou fazendo porque ela me recorda de uma máscara que eu fiz quando eu tive aula de artes cênicas no ensino médio, ali no segundo ano. Uma das nossas atividades foi construir a máscara para aula de teatro. Ou seja, a gente pode utilizar isso com os adolescentes ali do ensino médio, pode utilizar isso com crianças. É importante que a gente consulte os pais para ver se a criança tem algum tipo de alergia ou não. E caso a criança tenha alergia, a gente não precisa ficar preso somente ao gesso. Dá para a gente fazer também máscaras com papel. Você recorta papel, papel comum mesmo, revista ou folhas de papel colorida, e faz essa montagem da máscara com papel nessas crianças que têm um pouco mais de alergia. A máscara vai ter praticamente a mesma aderência, só que aí com a máscara de papel você tem que tomar um pouco mais de cuidado porque você vai usar cola, né? Então tem que ser uma cola antialérgica, tem que ser uma cola que não agrida a pele.
E tá vendo que os cantos ficam meio irregulares e isso a gente resolve depois. Eu vou fazendo o acabamento da minha máscara com tiras de gesso depois também. É divertido, eu estou me divertindo fazendo aqui, tenho certeza que os seus alunos também vão se divertir, porque você pode criar vários formatos. Em mim eu vou só até aqui porque eu uso barba, então não quero cobrir minha barba, sujar e etc. Mas eu estou fazendo essa máscara mais de rosto, de meio rosto, poderia estar fazendo uma máscara daquelas de baile de carnaval, onde ela vem só na região dos olhos aqui, geralmente ela tem uma haste para segurar, aí você pode decorar ela com plumas, com penas e usar a sua criatividade, correntes, coisas do tipo para fazer a decoração da sua máscara. Essa daqui ela permite uma pintura bem legal. Bom, e agora eu fiz uma camada fina, vou ajeitando as pontas, que geralmente são os lugares que ficam mais finos, para que eles fiquem um pouquinho mais resistentes e duros, e eu tenha menos trabalho depois para fazer a minha finalização e acabamento. Como eu disse, eu não preciso fazer todas as camadas nesse momento. Eu posso fazer uma camada para dar o formato da máscara e do meu rosto, para que ele fique aderente ao meu rosto. Vocês viram que eu optei por ficar com o olho mais aberto, exatamente para tentar não agredir o meu rosto, não pingar no meu olho, não causar nenhuma alergia, mas depois eu posso vir fechando um pouquinho mais a minha máscara quando eu fizer o acabamento. Eu vou colando aqui por dentro e isso vai diminuindo essa região. Agora eu vou aguardar um pouco para ela secar, aproximadamente o tempo de secagem é 10 minutos. Vocês podem ver que eu posso mexer meu rosto para qualquer dos lados, que ela não vai cair, ela está bem aderida ao meu rosto, então pode ficar ali por volta de 10 minutos secando no seu rosto, que não tem nenhum problema. Vou fazer um corte aqui no vídeo, porque ninguém merece ficar vendo eu parado 10 minutos com essa máscara secando, né? Vamos dar um intervalo aqui, eu faço a edição do vídeo e volto com ela já seca, mas sem tirar do rosto, para mostrar para vocês como que é fazer para retirar essa máscara do rosto. Ó, eu já sinto que ela está secando na região da testa, que foi o primeiro local que eu apliquei. Dá para sentir ela repuxando a minha pele e, como vocês podem ver, pouquíssimo material que eu utilizei. É importante que você fique numa região coberta por um pano, que tenha umas vasilhas de suporte, porque o pó do gesso ele acaba soltando e sujando muito a região, mas também é um material muito simples de limpar. Você passa um pano aqui, um pano ali seco e você consegue fazer a limpeza do local sem maiores problemas. Então vou dar uma pausa aqui e logo logo eu volto. 2 anos depois. Bom, pessoal, estou de volta, já passou os 10 minutos, a máscara eu já consigo sentir ela bem seca no meu rosto, inclusive já desgrudando um pouco. Algo que eu esqueci de falar é que tem pessoas que gostam de usar o plástico filme para colocar no rosto e passar a atadura por cima, só assim evita o contato com a pele. Eu não gosto muito, prefiro fazer assim, com o uso do hidratante, porque eu sinto ela mais aderente à minha pele, ela tem menor risco de cair, então, mas se você quiser usar também pode utilizar o plástico filme. E agora a gente vai para o passo de retirar a máscara. Eu já consigo sentir que aqui nas bordas ela está começando a descolar, ó, quando eu mexo o meu rosto, fazendo movimentos, eu sinto a máscara descolando. Então é algo que eu não vou ter muita dificuldade para fazer. Vejam, já consigo aqui colocar o meu dedo por baixo da máscara para ela ir descolando do meu rosto. Não façam uma camada muito fina, sempre 2 a 3 camadas, para que ela não perca o formato ao sair do rosto.
Então, como vocês podem ver aqui, ó, ela manteve o formato do meu rosto, tem a cavidade aqui do nariz, os olhos, o nariz muito bem delineado aqui, ó, como vocês podem ver. E agora eu vou para aquele trabalho de acabamento que a gente falou. Então eu vou colocar minha máscara aqui em cima e vou grudando mais. Vou apoiar na mão que eu acho que vai ficar melhor. E vou grudando mais atadura para ir dando forma nos lugares que eu não consegui ter uma boa cobertura. E vou aproveitando aqui, ó, para colocar para dentro e dando acabamento na minha máscara. Ó, lembrando sempre que eu vou passando a mão para ele ir poder desenhando a minha máscara e ficando cada vez mais lisa. Vocês vão perceber que ela vai ficar com algumas pontas, com algumas áreas irregulares, mas isso você resolve depois fazendo um simples lixamento dela. Você pode usar uma lixa comum dessas de lixar a parede, não precisa de nenhum material muito rebuscado para fazer o acabamento da sua máscara. Então eu vou dando cobertura aqui, pequenas batidinhas, alisadas. Importante que eu não faça pela parte de dentro, porque a parte de dentro ela está plenamente ajustada ao meu rosto. Então eu vou passando somente aqui nessas pontas que eu dobrei para dentro, que vai dando acabamento nas bordas da minha máscara. Essa parte do acabamento ela é um pouquinho mais difícil, mas é importante que você faça. Porque aí você vai ter uma máscara mais resistente, com mais camadas, e quanto mais você passar o dedo alisando, uma máscara mais lisa você vai ter. Então, ó, você coloca a atadura engessada aqui, molha o seu dedo e vai esfregando assim, ó. No processo de secagem, se você tiver um secador de cabelos, até mesmo o ventilador, ficar parado em frente ao ventilador, o vento vai te ajudar a secar muito mais rápido. Outro ponto importante, tente passar os dedos para o lado da fibra, para o lado do sentido da fibra, porque aí você consegue alisar mais e sem levantar a máscara. As bordas, como eu disse, elas ficam um pouco mais finas, então com isso você consegue colocar elas para dentro, dobrar, fazer um acabamento com mais facilidade. Elas não vão ficar tão feias assim. E como o Jajá nos disse na aula que ele esteve com a gente, todo mundo consegue fazer. O que a gente está buscando aqui não é a perfeição, a máscara perfeita. É claro que quanto mais bonita ela tiver, mais a gente vai gostar da nossa máscara. Mas o importante é que aqui eu já tenho uma máscara que serve para um personagem, uma máscara que serve a um contexto, como vocês podem ver, uma máscara que encaixa no meu rosto e sai a qualquer momento. E aí você vai dando vida para essa máscara, com pintura, você vai colocando elásticos que te permitam prender ela no seu rosto depois, sem você precisar ficar segurando, ou se você preferir também, você pode fazer uma haste para colocar aqui na lateral dela e segurar.
também permite isso. Quanto mais leve tiver a sua máscara, mais possibilidades você vai ter de brincar as formas de utilizar essa máscara. Até mesmo se for o elástico ou uma cordinha que você vai prender na sua cabeça, é importante que seja a máscara mais leve, né? Porque senão o peso não vai aguentar. O gesso acaba ficando bastante pesado com o tempo. Ó, eu disse para tentar não colar por dentro, mas vai chegar um momento, em alguns casos, que você vai precisar fazer isso, porque nas áreas, principalmente aqui do nariz, que ficaram um pouco mais finas. Então, eu coloco por dentro para facilitar o acabamento e para evitar que ela acabe se desmanchando. O tempo total de secagem dessa máscara para a gente poder pintar e fazer o uso dela de uma maneira mais segura, sem correr o risco dela quebrar, não segura para a gente, porque para a gente ela é plenamente segura, mas segura no sentido de dela não rachar, dela não quebrar. Deixa pelo menos por 24 horas em um local paradinha, se possível um lugar que ela não caia. Se tiver sol, que está diferente daqui da minha casa hoje, você deixa ela no sol, porque vai ajudar no processo de secagem, vai acelerar bastante aí o processo de secagem. E se divirta construindo a sua máscara. Vou levantar aí para mostrar mais de perto para vocês. Ó, como tem muito bem o formato do nariz, da minha testa, das bochechas. Os acabamentos eu posso ir construindo eles cada vez mais e depois eu posso lixar. E vejam, tá uma camada fina que ainda tá mole porque não tá completamente seco, mas a gente consegue sim trabalhar com isso e vai ficar uma máscara bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado da minha máscara. Com ela a gente pode fazer teatro, a gente pode fazer música, a gente pode pintar ela. Muito obrigado mais uma vez por vocês terem ficado aqui comigo e assistido o meu vídeo até o final. Eu acho que isso é importante. Um vídeo longo assim, muitas vezes acaba sendo chato. A gente está tão acostumado com vídeos de 2 minutos, 1 minuto, que ter um vídeo grande assim, às vezes é difícil de ver até o final. Então, você que ficou aqui, muito obrigado. Agradeço demais pela sua atenção. Espero que vocês possam fazer isso na sala de aula de vocês, com os alunos de vocês, e eu garanto que todos eles vão gostar muito. Então, muito obrigado, tchau, tchau e até uma próxima.